Olha isso aqui, ó. Canadá aprova a lei que considera versículos da Bíblia como discurso de ódio. Vamos lá. Canadá aprova a lei que coloca versículos da Bíblia como discurso de ódio. Aí você vai falar assim, tá, mas a Bíblia tem discurso de ódio? O que você acha? Você acha que tem? Você acha que não tem? Fala comigo. Antes de eu dar a minha opinião, quero ler um versículo para você que está em Amós, capítulo 8, versículo 11 e versículo 12, que diz assim, Amós 8, 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda a parte buscando a palavra do Senhor e não o acharão. A própria Bíblia fala que o próprio Deus, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Deus vai enviar fome sobre a terra. Não fome de comida nem de água, mas de ouvir a palavra. Aí, quando a gente lê isso aqui, ó, Canadá aprova a lei que considera versículos da Bíblia como discurso de ódio. Se discurso de ódio é crime, como é que um pastor vai abrir a Bíblia, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Presta bem atenção. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso seria discurso de ódio? Sim, seria. Homofobia, discurso de ódio, sabe por quê? Seria. Porque quando a Bíblia fala que nos fins dos tempos não vai ter versículos. Então, tu acha que um pastor, para evitar de ser preso, vai pregar isso aqui? Não, não vai. Aí você vem aqui, ó, em Romanos capítulo 1, versículo 23 em diante, diz assim: E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Está falando de homossexualismo. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. Qual que é o uso natural da mulher? Segundo a Bíblia, é servir o seu marido, servir sua casa, é ser submissa, é deitar com o seu marido. Mas aqui está falando que mudaram o uso natural contrário à da mulher. Mulher com mulher, homem com homem. Aí continua aqui o versículo, no verso 27. E, semelhantemente, também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha o seu erro. Isso aqui seria discurso de ódio? Seria discurso de ódio. Aí você vem aqui para Coríntios de novo. Aqui, ó, o que está falando em Coríntios, ó. Coríntios, capítulo 14, versículo 34 em diante, diz assim: As mulheres estejam caladas,
nas igrejas, porque lhes não é permitida falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei de Deus, tá? E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque é indecente que as mulheres falam na igreja. Isso é misoginia? Isso é machismo? É. Mas é a Bíblia, é a palavra de Deus, tá? Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? Dentre as mulheres, tá? Não. Ou veio ela somente para vós, homens? Sim. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as palavras que vos escrevo são um mandamento do Senhor. Aí, você vai lá para Timóteo. Isso aqui é o quê? Machismo? Homofobia? Tudo que eu já falei aqui. Isso aqui entra aqui no discurso de ódio? Entra. Aí você vai aqui, ó, para Timóteo. Ó. 2 Timóteo, né? Cadê? Até me perdi aqui já, ó. Tá aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, diz assim. Timóteo agora, igreja de Éfeso, lá do outro lado. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Entra aqui. Canadá aprova a lei que considera versículos da Bíblia como discurso de ódio. Tudo que eu preguei é Bíblia. Tem 2000 anos. 2000 anos. Só que 3000 anos antes, a partir de agora, Deus levantou um profeta e falou: eis que vem dias, esses dias é hoje, é agora, que enviarei fome na terra. Não fome de comida nem sede de água, mas de ouvir a palavra. Porque versículos da Bíblia vão ser tirados. Isso é proposital para algo maior. Isso é proposital para o iníquo ele aparecer. Então, quando o anticristo, que é o iníquo, aparecer, todas essas filosofias, essas coisas aqui, direita, esquerda, comunismo, tudo isso faz parte disso aqui. Tudo isso é um braço do anticristo. Se tem gente que fala que o comunismo é o número da besta. É a besta. Eu não acredito nisso, mas tem gente que acredita nisso. Pra você ter uma ideia. Então, e não fique pensando em você que é só, não, mas sei lá, não. Porque a esquerda, que é o braço do anticristo, está em todo mundo, enraizado. Maldita, maligna. Toda a esquerda, todo o comunismo é maligno, é maldito, o diabo está por trás. Aí ele faz isso aqui. Aí isso aqui está no Canadá, está no Brasil, está na Europa toda, nos Estados Unidos. Mas a palavra de Deus vai se cumprir. Então, quando se tornar lei, lá no Canadá se tornou. Você acha que o pastor que é bundão, que não é pastor, é mercenário, vai abrir a Bíblia e pregar o que eu falei aqui? Podendo tomar 5 anos de cadeia? Porque a lei do Brasil, a misoginia, é de 2 a 5 anos. Aí o pastor vai abrir a Bíblia e falar: a mulher esteja calada na igreja, porque não é lhe permitido falar. Isso é o quê? Misoginia, segundo o Brasil. Aí o pastor vai preso por não poder pregar a palavra. Aí você acha que ele vai preso por pregar a palavra? Você acha que o pastor vai proibir uma mulher de subir no púlpito? Era para proibir, porque a Bíblia proíbe. É mandamento. Aí você vai falar assim: não, mas foi só para a igreja de Corinto. Não, filho. Eu li igreja de Corinto, eu li também igreja de Éfeso, onde Timóteo era pastor. Não, porque era só, aquilo é cultural daquela época. Então quer dizer que tudo que está escrito em Coríntios era só para aquela época. É cultural para aquela época só. Não serve pra gente hoje, não. Ou só o versículozinho que convém, que é para aquela época. A Bíblia é atual. E o próprio Senhor Jesus falou: isso é mandamento. Mandamento serve para ontem, hoje e amanhã.